Bom dia. Hoje eu quero falar sobre os mitos do Bolsa Família. Bom, primeiro vamos entender o seguinte. Vamos comprovar que o programa Bolsa Família não tem esses mitos absurdos que tiveram. Vamos começar pela escolaridade. O tempo médio de alunos de anos de estudo aumentou significativamente, caracterizando melhoria na escolaridade. Mais de 15 anos de estudo, praticamente nível superior, aumentou em 4,1%. De 11 a 14 anos, que dá o ensino médio fundamental, aumentou 6%. Em compensação, reduziu o nível de pessoas sem instrução em 2,6%. De 1 a 3 anos de estudo apenas, reduziu em 3,3%. E de 4 a 7 anos, reduziu em 4,2%. Ou seja, reduziu o número de pessoas com poucos anos de escolaridade e aumentou o número de pessoas com mais escolaridade. Deve-se considerar também que a partir de 2006, o Estado passou a obrigação do Estado ensino a partir das 6 anos de idade. E em 2009, a obrigatoriedade do Estado passou de ser de 4 até 17 anos. Antes era de 7 a 14. Isso aumentou em 40% a faixa de atendimento das pessoas. Ou seja, o número de crianças aumentou 40% em relação ao que era antes. Refletindo, aí ao mesmo tempo que aumentou a escolaridade, nós percebemos também que houve uma redução na taxa de natalidade. A taxa de natalidade do período 2000 a 2009, na faixa de 15 a 24 anos, de 2000 a 2009, a taxa de natalidade decresceu 6,7%. E aí também verificamos que a gravidez passou a ser mais tardia. Na faixa de 15 a 24 anos, houve uma redução de 3,1% no nível de mulheres grávidas. Na faixa de 25 a 39 anos, houve um aumento de 3,5%. O principal motivo desse elemento tardio é a mulher ascender profissionalmente. Hoje, ela prefere estudar e melhorar profissionalmente a ter os filhos mais cedo. Isso contraria o primeiro mito do Bolsa Família, que incentivou a taxa de natalidade, ou seja, o número de filhos. É mentira. A escolaridade produziu maior consciência da mulher e menor e mais tardio número de filhos. Nascimentos. O Bolsa Família atendeu em 2004, quando foi implantado, 6.600.000 famílias. Em 2013, ele atendeu 13.800.000 famílias. Para ter uma noção da grandiosidade desse número, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. O Bolsa Família atendeu 13.800.000 famílias. O Bolsa Família tem, no máximo, três filhos para uma determinada faixa e no outro ponto tem 5 filhos. Podemos considerar que a média seja 3 filhos. Se a média de filho por família for 3, o Bolsa Família atendeu 41.400.000 crianças e jovens por ano.
por mês. Por mês. O Bolsa Família é um programa que tem três objetivos principais. Todos eles vinculados à criança. Porque a criança não é responsável e não tem condições de se autossustentar e de criar condições de sustentar. Então, o Estado provém à criança, através do Bolsa Família, três possibilidades, três obrigações aos responsáveis. A primeira obrigação é a alimentação. E o Bolsa Família prioriza a população de extrema pobreza. Dessa maneira, nesse período, nas crianças de 0 a 3 anos, ele atendeu 2.516.092 crianças. Reduziu a faixa da extrema pobreza dessas crianças em 8,85%. Das crianças de 7 até os jovens de 17 anos, o Bolsa Família atendeu 2.849.405 crianças e jovens e tirou da extrema pobreza. Reduziu em 7,22% essa população de jovens e crianças. Dos 18 aos 29 anos, o Bolsa Família atendeu 713.011 jovens e reduziu da faixa de extrema pobreza 2,92%. O total de jovens e crianças atendidos na faixa da extrema pobreza foi 6.078.508 jovens e crianças, que equivale a 5,7% das crianças e jovens que vivem na extrema pobreza. Isso contribuiu para a redução da mortalidade infantil e, mais ainda, da melhoria nutricional da criança pequena. Essa melhoria nutricional, ela tem um impacto no desenvolvimento intelectual da criança e no desenvolvimento educacional imenso. É nessa faixa que o cérebro tem o seu desenvolvimento. O segundo ponto foi a vacinação. A responsável tenha que ter a criança vacinada dentro da faixa correspondente às vacinas. E o terceiro ponto é justamente o aumento da frequência dos alunos e a redução da evasão educacional. A frequência escolar na faixa de 0 a 3 anos, que é a faixa de creche, ela dobrou. A faixa de 4 a 5 anos, que são a pré-escola, aumentou em 23%. De 6 a 14 aumentou em 2,9%. E na faixa igual ou maior que 15 anos, cresceu 3,10%. Não podemos esquecer que aumentou nesse período em 40% o número de crianças beneficiadas. Ele reduziu a evasão escolar do ensino fundamental em 8,9%. É quase uma criança em 10. E no ensino médio, ela caiu 7,8%. Ou seja, deixaram de ficar na rua sem estudar. No ensino fundamental, 8,9% de crianças a mais que
que estão estudando. Deixaram no ensino médio de estar na rua, estudaram a mais 7,8% de crianças. Os números comprovam a eficácia do programa e o resultado da escolaridade média. É um absurdo colocar que o Bolsa Família não valia nada. O que me espanta em tudo isso é que nós somos um país católico e que todo mundo é contra o aborto. Todo mundo é contra o aborto. Mas nós tínhamos 6 milhões de crianças e jovens famintos. E muitos morriam de fome. Que católico é esse que é contra o aborto e a favor da morte pela fome? Que catolicismo é esse? O Bolsa Família custava 26 bilhões de reais por ano. O Brasil chegou a ter um PIB de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares, não de reais. E as pessoas criticaram 26 bilhões de reais investido na fome. Acabar com a fome. Mas agora estão felizes. Por quê? Pegaram 26 bilhões, que equivalia a um ano de Bolsa Família, e deram para o banqueiro Itaú. Pegaram 5 anos de Bolsa Família, praticamente, e deram para as empresas de telecomunicações, que somente uma é nacional. Deram 3 bilhões e 300 milhões para o Santander. O Santander teve um lucro de R$100 a cada R$100 que ele teve de lucro no mundo. O Brasil produziu R$27. Mais de um quarto do lucro do Santander saiu do nosso dinheiro. E tem uma coisa que as pessoas esquecem. Os 26 bilhões que se eram investidos nos Bolsa Família, eles eram investidos na economia diretamente. E segundo uma máxima da economia, um dinheiro, R$1 girando na economia pode chegar a R$10. Portanto, os 26 bilhões por mês do Bolsa Família gerariam negócios em torno de 260 bilhões por mês. E as pessoas dizem que sabem pensar. Mas os números comprovam. Os números comprovam. O programa Bolsa Família foi, é e será muito importante para todos. Vamos tirar a miséria? Vamos acabar com a miséria. Vamos desenvolver a economia? Vamos desenvolver a economia. Vamos gerar emprego? Vamos gerar emprego. E vamos gerar distribuição de renda. Não foi só o Bolsa Família que distribuiu renda, não. Quando você faz uma análise do PIB per capita absoluto,
anual, a média anual de 60 para 2014, 2017, você entende o como funciona uma economia. A produção aumenta, mas a população também aumenta. Como está a relação disso, da produção com a população? De 60 a 63, o PIB médio absoluto per capita cresceu 27 dólares e 31 centavos. 27 dólares e 31 centavos. Isso porque aquele período era um período de instabilidade política. Muita instabilidade política. De 64 a 84, a época da ditadura, o PIB médio per capita cresceu 61 dólares e 5 centavos. E o período seguinte, de 85 a 2002, que comprova a continuidade do governo militar, principalmente nas estruturas, cresceu média de 69 dólares e 20 centavos. Nós ficamos 40 anos crescendo um PIB per capita médio absoluto por ano, 69 dólares. E aí, no período do Bolsa Família, que todo mundo criticava, que todo mundo falava que era um absurdo, o PIB médio per capita absoluto de 2002 a 2010 cresceu 1.050 dólares e 56 centavos. Um ano equivalia a 15 anos da média anterior dos governos anteriores. Militar e pós-militar, que foi continuidade. Provei, pelos números, que Sarney era a continuidade do governo militar. Que Collor é a continuidade do governo militar. Que o Fernando Henrique, quando o PSDB se aliou ao PFL com o Sarney por trás, era a continuidade do governo militar. O primeiro mandato do Lula, o PMDB foi oposição. Diga-se que o PMDB de Sarney foi oposição. Mesmo porque, em 85, o Brasil estava quebrado. Na época do Sarney, depois do governo militar, faltou tudo e o Brasil foi caloteiro. Tudo bem. Mas no final do Fernando Henrique, também. Só não fomos caloteiros porque o FMI fez um empréstimo ponte para pagar juros. Só por isso. Mas estávamos quebrados. E quem disse foi o Armínio Fraga no debate com Guido Mantega e Miriam Leitão falando. Ninguém compra um centavo do título brasileiro. E não comprava. O Brasil estava com a dívida em 96% de dólares. E o Sarney, do PMDB, não queria assumir esse risco, por isso virou oposição Lula. Lula reverteu o processo. Não há como discutir isso. Ele pode falar dele, não gostar dele, pode não gostar de nada, mas a verdade está aí. Os números provam. Os números provam. Na história econômica, nunca teve um crescimento de PIB médio per capita de 1.050 dólares. Nunca teve. Por ano, cresceu isso. Dilma já pegou um país mais estruturado, a diferença não poderia ser a mesma. Ela cresceu mesmo assim 200 dólares e 62 centavos por ano. Por ano. Quase 3 vezes, mais de 3 vezes o que os governos militares e pós-militares fizeram por ano.
Aí, comprova-se mais uma vez que a instabilidade política criada a partir de maio de 2013, quando o vice-presidente dos Estados Unidos veio aqui para exigir a mudança no pré-sal e da regra de nacionalização do material, que começou em julho de 2013, as movimentações da passagem, que é municipal, mas a Globo transformou como um tema nacional, criou-se a instabilidade, as eleições ocorreram, a Dilma ganhou, mas não levou. O Mineirinho disse que ia parar o Brasil, quebrar o Brasil e tirar a Dilma. Parou, quebrou e tirou a Dilma. Tanto é verdade que de 2015 para 2017 o PIB médio per capita absoluto reduziu 813 dólares, 31 dólares e 97 centavos por ano. Você veja, Lula cresceu o PIB per capita por ano absoluto de 1.050 dólares. Dilma, 200 dólares. Mas depois da instabilidade política, ele caiu 831 dólares em 2017. Média per capita por ano. E isso prova a instabilidade econômica. Foi o mesmo motivo de 60 a 63 o dólar per capita, o PIB per capita ter aumentado apenas 27 dólares e 31 centavos. Praticamente um terço dos 69. Os fatos estão condizentes com os números. E, portanto, a hipótese é verdade. Qual foi a primeira hipótese que a gente define desses dados? Primeira hipótese, que a instabilidade política afeta demasiadamente a estrutura econômica do país. Isso não tem como discutir. A segunda é que o governo militar terminou oficialmente em 85. Em 85 ele continuou oficiosamente com Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique. Isto tudo em função de um detalhezinho. Em 85 deram ao Sarney a presidência da República ao matarem Tancredo. Até hoje ninguém tem certeza, mas tá aí. E deram o PMDB ao Sarney em 92 ao matarem Ulisses. O PMDB desde 92 é Sarney e é governo militar, o principal representante. Sarney era o presidente do PDS, que era o antigo Arena. Só mudou o nome, a estrutura era a mesma. E o PFL, que foi uma cisão em função do nome de Paulo Salim Maluf, a candidatura de presidência pelo PDS, que nunca deixou de ser PP. PP é o PDS antigo, que era Arena. Uma coisa a gente tem que dizer, Maluf nunca mudou de ponto. Ele era Arena, virou PDS, PPR e PP. Todos são o mesmo partido. E em 63 se comprovou que o golpe, que é a Operação Brother Sun, idealizada, financiada e implementada pelo governo dos Estados Unidos com os militares brasileiros marionetes, foi para afastar Juscelino Kubitschek, que foi exilado. E em 76, quando então chefe do SNI era João Batista de Figueiredo, morre Juscelino Kubitschek. E em 79, então, João Batista Figueiredo, presidente do Brasil, assina a lei de anistia e cria e se determina a democratização. Ou seja, os Estados Unidos
impediram as eleições de 65 por causa do Juscelino e impediram a redemocratização do Brasil até a morte do Juscelino. Agora estão fazendo a mesma coisa com o Lula. Getúlio Vargas começou a Revolução Industrial Brasileira, que é tardia, em 1945, em 43, quando ele conquistou a CSN, e em 45 ela foi inaugurada. Juscelino, ele industrializou o Brasil. O Brasil, antes de Juscelino, era eminentemente agrário. Juscelino transformou o Brasil. Aquela história de 55 foi porque ele industrializou o Brasil e o Brasil deixou de importar muita coisa. E este novo processo que estávamos desenvolvendo com a estrutura em termos de investimento maciço na educação, maciço, estava criando a estrutura do pós-industrialização, da inovação, da intelectualidade, do processo. Nós estamos começando os nossos processos. Perdemos tudo. Pior de todo esse processo que aconteceu é que nós perdemos tudo. Perdemos as empresas, as nossas pesquisas, as nossas riquezas naturais, o futuro dos nossos filhos. Essa é a grande verdade. Os números comprovam. E as pessoas que falam mal do Bolsa Família não fizeram nada mais, nada menos do que criticar a mesquinhez. Porque dizer que 26 bilhões de reais tem importância num PIB de 2 trilhões e 600 bilhões de reais é muita mesquinhez. E agora estão felizes, porque voltamos a ter as mortes das crianças. Não foi um aborto. Criança não morre por aborto, morre de fome. E os católicos anti-aborto, ou os espíritas anti-aborto, ou os umbandistas anti-aborto, ou os religiosos anti-abortos, veio a fome matar as crianças e só fazem dizer que pena, que pena. Ou no máximo, vamos fazer uma campanha de agasalho, um dia, um Natal sem frio, ou vamos fazer uma campanha de alimento, o Natal sem fome. O Bolsa Família dava comida todo dia, 3 vezes por dia, a 6 milhões de jovens e crianças. E custava à população brasileira muito pouco por mês. E na verdade a população ganhava, porque era um dinheiro que retornava para a economia dentro do Brasil. Infelizmente a verdade é um número não mente, os números não mentem. A verdade é dura, porque os números não mentem. Um grande abraço.